Hi there! Hoje a gente vai falar de talking about a trip, falando de uma viagem. Do you like traveling? Você gosta de viajar? Bom, se sim, essa aula é para você. Eu vou te ensinar a responder as perguntas mais frequentes de quando a gente fala sobre uma viagem. Então, com quem que você foi, como você foi, quanto tempo ficou lá. So let's have a look. Right. Então, a primeira pergunta que a gente vê é: Where did you go on your last holiday? Para onde você foi? Você lembra a sua última viagem? Para onde foi? Bom, você pode me responder algo do tipo: I went to the beach. I went to the countryside. Ou I went to the city. Esse to the city não é muito comum. Normalmente a gente já coloca o nome do lugar que a gente foi. I went to Paris, I went to London, I went to São Paulo, ok? Right. Então, where, onde? Where did you go on your last holiday? Onde você foi nas suas últimas férias ou feriado? E aí, se eu te perguntar, o que você me responde? I went to the beach. Right, next question. Who did you go with? Com quem que você foi? Então, aqui tem algumas possibilidades também. O que você acha que é esse aqui? I went with my family. And here? I went with my friends. And here? I went with my boyfriend, with my girlfriend. Aqui eu poderia até falar with my husband, with my wife, marido, mulher, né? And here? I went by myself or on my own. São as duas formas de falar que foi sozinho, ok? Right. Which one do you prefer? Traveling with family or traveling with friends? Isso dá pano pra manga, né? Essa pergunta. Now, how did you go there? Como que você foi até lá? Eu posso ter ido by bike, by car, by bus and coach, by train, by plane, on foot. Dá uma olhadinha aqui nas preposições. Qual delas ficou diferente? O foot, né? Porque aqui a gente tem a preposição on. Todos os outros foi by, ok? On foot. Right. E qual que é a diferença de bus and coach? Você sabe? Bom, bus é o ônibus, né? Ônibus normalmente é aquele que circula nas ruas da cidade. O coach já é aquele fretado, que normalmente ele vai de uma cidade para outra, é o ônibus de viagem, tá? Então tem essa diferença. Se você chamar um ônibus de viagem de bus, você não está cometendo nenhum crime, mas provavelmente a palavra que você vai ouvir com muito mais frequência é coach, tá? Right. Which way do you prefer traveling? Como que você prefere viajar? By bike, car, coach, train, plane or on foot? On foot é mais difícil, né? Where did you stay? Quais são as possibilidades? Onde você pode ficar quando viaja? Bom, aqui a gente tem um bem óbvio. Stayed in a hotel. Olha a pronúncia, né? Hotel, não é hotel. Hotel, a sílaba mais forte está no tel. And here, stayed in a camping, right? Or stayed in a friend's house, na casa de um amigo ou amiga. Or rented a house, ou alugou uma casa. Além disso, a gente pode pensar em outras possibilidades, como o B&B. Não sei se você já ouviu falar disso. B&B é Bed and Breakfast. Você lembra? Normalmente você vai achar assim, ó. B&B, que é
Bed and breakfast, que é a nossa pousada, né? Outra acomodação muito comum são os hostels, que são os albergues, né? São normalmente hotéis mais baratos, em que as pessoas compartilham quarto, banheiro, enfim. É uma outra possibilidade, ok? Where do you usually stay when you travel? I usually stay in a hotel or in a rented house. Ok, então a gente já falou com quem que a gente foi, onde a gente ficou e para onde a gente foi. Se você foi para a praia, what did you do there? O que você pode fazer na praia? Bom, eu vou te dar algumas opções, tá? Claro que tem outras, mas sunbathed, we sunbathed ou I sunbathed, que é eu tomei sol, tomei banho de sol, né? Eu me bronzeei, fiquei lá estirado no sol, ok? And here, swim, pass off swim, I swim. Aí você pode falar, I swim in the ocean. Next, I made sand castles. Eu fiz castelo de areia. Or, I learned to surf. Eu aprendi a surfar. What of these activities do you usually do? O que você faz aqui normalmente? At the beach. Right. Now, what did you do at the countryside? Lá então, no interior, o que você pode fazer? Rode a horse. I rode a horse. Rode é o passado de ride, que é andei a cavalo. Went on a hike. Hike é caminhada. Went fishing. Fui pescar. Went kayaking or canoeing. Had a picnic. And went fruit picking. Fui colher frutas. Which of these would you like to do? Qual desses você gostaria de fazer? Ou que você já fez quando você foi no countryside? Right. And in the city, what can you do in a city? O que dá para fazer numa cidade? Bom, I went sightseeing. I visited museums. I went clubbing. I tried local food. I watched a play. And I stayed in a 5-star hotel, porque eu sou muito chique. Só que não, né? Bom, vamos lá. Went sightseeing é quando a gente vai, e normalmente tem até esses ônibus mesmo, né? Que a gente anda nos lugares principais. Então, a gente vê os lugares turísticos, os pontos mais interessantes, digamos assim, né? Então, esse é o sightseeing, visitar os pontos turísticos. Went clubbing tem a ver com go clubbing, que é ir pra balada. Watched a play. Play não é jogar, mas aqui é peça de teatro, porque aqui não é verbo, tá? É um substantivo. Então, play como verbo é jogar, brincar. Mas enquanto substantivo, o verbo é watch. A play aqui é uma peça de teatro, ok? Right. Bom, aqui eu tenho uma pessoa descrevendo o que fez nas últimas férias. Então vamos ouvir e acompanhar a leitura. Let's go. I went to the countryside with my family for 3 days. We went there by car and spent 5 hours traveling. The weather was lovely, and the hotel was great. There, we went hiking and swam in the lake. I didn't ride a horse, because I'm afraid of it, but my children rode a horse and had lots of fun. While that I went fishing. The next day, we went fruit picking in the morning, and had a picnic by the lake. On the last day, we went canoeing and got ready to go back home. It was a fantastic trip. I relaxed, exercised, and had a lot of fun with my family. Ok, did you understand? Se não entendeu, ou se entendeu só um pouco, não entendeu muito, calma que a gente vai ver isso com mais tranquilidade.
Então, aqui tá, e eu já coloquei os verbos no passado em vermelho para te chamar a atenção. Então, o que ele tá falando, né? I went to the countryside with my family. Olha essa expressão aqui. For 3 days. Por 3 dias. Vamos fazendo isso junto? Pensa numa viagem que você fez. A última viagem é uma viagem que você queira falar. E aí me fala para onde você foi. Opa! E aí me fala para onde você foi e por quantos dias. Por exemplo, I went to the beach with my family for 5 days. And you? Okay. I went there by car and spent 5 hours traveling. Então, o que ele falou? We went there by car, nós fomos de carro e gastamos 5 horas viajando. Passamos 5 horas viajando, como você quiser traduzir. Então, pensa de novo na viagem. Como é que você foi e quantas horas levou essa viagem? Fala pra mim. Fala em voz alta, hein? Ok. And the weather? O clima was lovely and the hotel was great. E como que tava o weather in your trip? Ok. There we went hiking and swam in the lake. Então aí ele tá falando que eles foram fazer uma caminhada e nadar no lago. Quando eu tava na praia, I sunbathed and swam in the ocean, okay? Or in the sea. I didn't ride a horse because I am afraid of it. Esse afraid aqui é de medo, eu tenho medo disso. Então, eu não andei de cavalo, a cavalo, porque eu tenho medo. But my children rode a horse and had lots of fun. Mas meus filhos andaram a cavalo e se divertiram muito. While that, essa é uma expressão legal também. Enquanto isso, enquanto os filhos estavam andando a cavalo, I went fishing. Ele foi pescar. Outra expressão legal para dar sequência na nossa fala. Então, ele vai falar assim, ó. The next day, no dia seguinte, we went fruit picking in the morning and had a picnic by the lake. A gente foi pegar fruta de manhã e tivemos um piquenique perto do lago, by the lake. Que mais você fez nessa sua viagem? Fala em voz alta. E se precisar, dá uma pausinha no vídeo para dar tempo de você falar tudo. On the last day, tá? Outra palavrinha-chave. On the last day, no último dia, we went canoeing and got ready to go back home. Então a gente foi andar de canoa e voltamos para se preparar para ir embora. It was a fantastic trip. I relaxed, exercised and had a lot of fun with my family. Então foi uma viagem fantástica. Eu relaxei, eu me exercitei e eu me diverti muito com a minha família. Bom, esse modelo aqui, ele pode te servir de várias formas. Se você é um aluno mais visual, que precisa escrever para aprender, você pode transformar esse texto num texto seu. E aí você vai só trocando as informações. Se você não é muito da escrita, mesmo assim, você pode usar esse texto como se fosse um discurso. Pensa que você vai fazer uma apresentação sobre um lugar que você viajou. E aí você pode usar esse modelo de referência. Se possível, grava você falando para ouvir depois, que aí você tem um feedback. Você consegue se ouvir de uma outra forma, tá? E claro que nos exercícios você vai ter mais práticas de textos como esse, seja para trabalhar o passado e ter que achar, ou até para falar, ou para escrever, você vai ter essa oportunidade, tá? Mas quanto mais personalizado, melhor. Então, se você puder fazer um texto seu e ou fazer uma redação ou fazer um exercício de speaking falando das suas férias, vai ser bem importante para você
e gravar melhor essa informação. E isso vai desenvolvendo o seu speaking também, alright? Well done! Não pensa que porque eu te dei a opção de fazer isso em casa e depois, que você vai se livrar de fazer isso comigo. Aqui, ó, eu tenho um template que você vai ter que falar I went to, para onde você foi. For, por tantos dias. I went by on. I stayed in a. The weather was. E aí você vai me contar um pouquinho do que você fez lá. Já dá uma pausa aqui e fala. Fala em voz alta. Não precisa aqui de muito treino. Pega esse template e só vai pondo as informações. Se você quiser, faz o seguinte. Faz uma pausa no vídeo, anota isso e fala em voz alta, ok? É importante você praticar, é importante você falar. Só na cabeça, não pratica os músculos da face. Eu já falei isso e eu tô sempre buzinando isso no seu ouvido para você não se acomodar. Às vezes a gente fala, tá bom, já fiz, já sei, já entendi. E não é bem assim. Se você não pôr a mão na massa, se você não tentar, você na hora que precisar vai sair esquisito. Então é melhor sair esquisito logo agora, que é a primeira tentativa. E quando você precisar, você já vai estar familiarizado, do que na hora que você precisar, você ter a sua primeira experiência falada. Vai te dar muito mais insegurança, você vai ficar muito mais nervoso. Se você não tiver praticado a estrutura, não vai vir fácil na cabeça as palavras. E aí, é o que eu sempre falo, fica aquele aluno que sabe ler tudo, mas na hora de falar não consegue falar nada. Então, a prática é falar em voz alta, combinado? Ok. Right. Então, essa aula foi para te ajudar a ver como que você conseguiria, como você poderia descrever uma viagem. Mas veja que a gente também viu algumas perguntas que você pode fazer para alguém que está te contando uma viagem. Se alguém chega e fala assim, I went to England. Oh, really? How nice. Who did you go with? Com quem que você foi? E aí você puxa uma conversa, tá? Ou I went there by bus. Na Inglaterra não, né? Mas aí você fala, how long did you spend traveling? Quanto tempo você levou viajando? Então, são frases que vão ser muito úteis quando você estiver interagindo com outra pessoa. Por isso que vale a pena você perder um tempinho, entre aspas, tentando aprender essas frases, porque elas podem te ajudar bastante. Ok? That's it. Bye, bye!